Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar todos vocês, porque realmente as apresentações foram muito boas, né, e trouxeram informações relevantes, né, no contexto dos projetos que nós estamos desenvolvendo. Eu queria primeiro contextualizar em relação às políticas, né? A impressão que a gente tem é que nós realmente temos um arcabouço importante, bem construído de regulamentações e políticas, né, para atender aos problemas, desculpe aqui, falar mais perto, aos problemas as questões que nós estamos abordando, né, tanto da criança quanto da deficiência, e a deficiência no caso da criança. Porém, o que a gente tem uma enorme dificuldade é fazer com que isso realmente permeie, na prática, os nossos sistemas de saúde, né? Esse é o nosso grande desafio. Como fazer com que essas políticas realmente sejam colocadas em prática, né? Então, pontualmente, certamente nós devemos ter inúmeros exemplos Brasil afora, né? Com iniciativas que talvez contemplem, pelo menos parcialmente, né, o que está pressuposto nessas políticas, mas nós que estamos ali, né, no chão da fábrica, a gente percebe que é muito difícil fazer com que isso realmente aconteça em grande escala e que atinja as nossas crianças. Na verdade, a gente sente exatamente o oposto, né? É que nós não conseguimos oferecer minimamente, né, uma atenção adequada às crianças que têm transtornos do neurodesenvolvimento, né? Essa é a nossa percepção. E esse é o nosso desafio, né, porque o que a gente tem dito é que somente quantificando, analisando, objetivamente, usando algum método, né, nós vamos conseguir revelar isso e conseguir propor ações que realmente ajudem, né, todo o nosso sistema a se organizar melhor para isso. Obviamente que isso não é uma tarefa sozinha dos nossos gestores, do Ministério da Saúde. Então, é bom a gente colocar isso nessa perspectiva, né? Não se trata de a gente buscar culpados ou tentar colocar colar de culpa em qualquer um. Na verdade, a gente lida com uma questão extremamente complexa, né? E que realmente precisa da mobilização, eu acho, de todos, né? De todos os níveis, para que a gente realmente consiga fazer algum movimento no sentido de melhorar essa questão, né? Em relação às perguntas, né? Então, Danilo, assim, é uma questão que também me preocupa, embora ela seja mais objetiva, menos complexa, talvez, é essa questão de entregar a essas pessoas que têm crianças com necessidades especiais, aí, né, deficiências, condições de cuidarem melhor das suas crianças. Então, a gente sente falta, por exemplo, de como que essas crianças têm suporte em casa, né? Porque, como ela disse, a criança vai crescendo e, às vezes, a mãe não dá conta de cuidar dessa criança, né? É o peso, a incapacidade de mobilizar, né? E que suporte hoje o Ministério da Saúde tem para entregar esses equipamentos imobiliários adequados para essas famílias, que já seria, de forma objetiva, de grande ajuda, né? Então, cadeirinhas, equipamento para dar um banho, equipamento para comer, para mobilizá-la no leito, né? Isso seria, talvez, alguma ajuda objetiva que nós poderíamos, talvez, resolver só com dinheiro e organização. Obrigada. Bom dia, meu nome é Regina, eu trabalho aqui na Fundação Oswaldo Cruz. Se falou muito da questão do cuidado com as crianças, né? Eu queria saber se existe alguma política, algum movimento para a questão dos cuidados desses cuidadores, né? Conforme a revisão que a Flávia trouxe, ela apontou algumas necessidades. Eu quero saber se existe algum movimento nesse sentido. Bom,
Meu nome é Suzana. Eu estou como colaboradora da área de campo de pesquisa com as famílias. Eu fico muito nervosa em falar em público, mas uma das coisas que eu preciso falar é minha experiência também como mãe. Eu tenho uma filha e tudo que foi falado aqui, principalmente das revisões e das dificuldades com a família, dos cuidadores, eu passo por isso todo dia. Vejo isso pelas famílias que eu percorri. E a fala da Valdenise é de muita importância, foi que me representou bastante, a mim e ao meu colega ali, que a gente estava conversando. As políticas são bonitas no papel, desculpa falar assim, mas que quase não chegam na prática. Então, eu tenho visto isso com frequência. Então, desculpa que eu estou nervosa. Bom, eu vi aqui que tem várias barreiras de acesso, né, tanto da saúde, quanto da educação, quanto da assistência social, a interlocução entre esses setores e o próprio setor da saúde. E eu quero pautar aqui algumas que a gente tem visto, né, que é a falta de acesso em tempo hábil aos atendimentos, acolhimento, a esses exames necessários que são feitos por essas crianças, que não só de Zika, mas também de outras questões genéticas que são envolvidas, que a gente vem falando, né? Então, exames para diagnóstico, monitoramento dessas crianças, para o bem-estar, né? A espera é muito longa ainda no nosso país, em geral, eu vejo. Eu vou falar do DF. Aqui vem sido dito pelo Ministério da Saúde, já 2 vezes que eu vi, a questão do NASF e das UBSs, e eu vejo que não tem aqui. Eu tive a oportunidade de entrevistar, que a gente ainda está em processo também, a coordenadora do NASF, de Ceilândia, e ela falou que essas crianças nem têm chegado lá. Então, o porquê disso, eu acho que é importante a gente colocar isso bem colocado, porque se a gente está falando de fortalecer, né, as unidades básicas de saúde, que são esses profissionais que estão ali junto com as comunidades, eu acho que tem que as crianças, pelo menos, chegarem ali. E como isso é feito, né? Como isso está sendo feito, como isso está sendo falado entre a questão federal e os estados e municípios. Outro acesso, né, muito importante que eu vejo também é a questão do acesso ao transporte, a questão aí como falaram aí, do processo do apoio formal, né, que a Valdenise também falou, dar condições a essas pessoas, não só os cuidadores, como eu sou cuidadora, e eu passo por tudo isso aí, essa parte aí, das queixas, de sentimentos de incompetência, enfim, a gente supera isso a cada dia, mas eu acho que o apoio a esses cuidadores, e principalmente o apoio mesmo formal, que é crianças que precisam de cadeira de roda, órtese e prótese, não têm acesso, são 2 anos na fila de espera, pelo menos. Né? É um centro só aqui no DF para essas pessoas, para terem acesso a isso. Mães que querem mesmo ter adaptação da casa, mães que precisam de um diagnóstico mais rápido e que não conseguem. A falta mesmo de comunicação entre esses profissionais e essas mães, o que eu observei muito é a falta de diálogo e informação sobre a condição da criança, sobre o prognóstico, claro, mas é até mais difícil. Então, isso também, como acolher essas pessoas e não só colocar na conta dos cuidadores, porque é aquilo que a gente vem discutindo. É muito bom empoderar a família, é evidente, porque ela no dia a dia está com essa criança, e eu acho muito importante isso,
Mas eu, sim, acho também muito importante os centros de reabilitação, que são os CER, que também foi dito aqui, que são poucos e são em locais não tão estratégicos, são mais centralizados, assim, não são em vários locais, ou mesmo as próprias UBS, que poderiam ter profissionais de saúde, né, com mais qualificados para lidar com essas crianças com transtorno de neurodesenvolvimento. E a capacitação contínua desses profissionais de saúde, né, a interlocução entre eles no próprio estabelecimento dos hospitais, que a gente vê que ainda não tem também, e das outras redes de educação, né, com a educação, por exemplo. A importância que eu vi que vocês falaram do projeto terapêutico singular, né, então, devido à complexidade de cada problema, porque o Zika foi só um pontapé, né, gente? Porque existem essas crianças precisam de apoio, sempre precisaram no país. E o Zika, a minha filha, por exemplo, tem PC, mas ela está bem, ela anda cognitivamente, parece que está indo, mas é uma luta constante. E eu posso falar que condição social, econômica a gente tem, e eu fiquei vendo o que a gente sabe, mas que eu vi de perto, que são as questões e as barreiras sociais, econômicas e ambientais dessas famílias, que pesam muito. Então, todo o apoio, né, por isso daí também. E é isso. Eu acho que ressaltar esse acesso ao apoio formal, como dito nessa revisão, que eu gostei bastante até de ouvir isso, que tem isso em revisão, representa tudo aquilo que eu venho vivenciando nesse período e tudo que eu vejo e escuto de outras famílias, né? Eu vou falar só finalizar que, como cidadã brasileira, nós pagamos, né, gente, o imposto, nós temos acesso ao SUS, nós pagamos o plano de saúde e ainda pago particular. Então, são coisas assim que a gente tem que rever, e eu acho que o SUS, no caso aí, o Ministério, rever essa questão de fortalecimento dessa unidade básica de saúde para atender essas famílias e dando todo esse apoio interdisciplinar na própria comunidade, até mesmo para facilitar o transporte dessas crianças. É isso que eu venho ver. Obrigada, gente. Desculpa, que eu não falo assim. Bom dia. Queria agradecer a oportunidade desse evento e dizer, como participante, aqui representante de um centro de referência interdisciplinar em síndrome de Down, eu nos vejo uma condição até um pouco mais confortável em saber que esse pensamento da sua fala, quando você fala daquele modelo social da deficiência, biopsicossocial, a nossa equipe já reflete sobre isso e dizer que a gente está nesse pensamento aí da criação da linha de cuidado, objetivando traçar a itinerância desse usuário e de seus familiares na rede. E gostaria de pedir ajuda ao Ministério no sentido de nos colocar também para fazer parte, porque me parece que o CRISDAL, ele não... Outro dia, na Secretaria de Saúde, me foi perguntado por que a gente não era um CER. E eu gostaria de pedir essa oportunidade, porque a gente também está no processo de matriciamento, objetivando descentralizar, e estamos com a fila de espera absurda, e isso nos angustia muito enquanto equipe, porque a gente sabe das janelas de oportunidade. E a gente sabe que existem os mecanismos neurais de toda uma desvantagem, de uma injúria do sistema nervoso associada, no caso da síndrome de Down, a algumas condições, como a síndrome de West, que tem sido bem prevalente na nossa população, e dos mecanismos não neurais também, fruto de uma não estimulação. E aí a gente tem que defrontar mais adiante com crianças que, além do atraso, né, do transtorno do neurodesenvolvimento imposto por uma condição geneticamente determinada, ela ainda vem com toda uma questão das alterações de postura,
de falta de orientação, que a gente poderia estar recebendo essas famílias e estar dando orientação a essa criança, não perdendo essa janela de oportunidade. Então, assim, eu compartilho dessa angústia e também, enquanto mãe de uma criança com deficiência, eu falo de um lado assim, de saber que com estímulo e oportunidade essas pessoas podem ter um lugar ao sol. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Nicole, sou voluntária no grupo de pesquisa da Flávia Elias e também colaboradora técnica lá da Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência, junto ao Danilo e a Raila, aqui presentes. E a minha pergunta é para a Hannah e para vocês da London School, que é um dos desafios, dos grandes desafios que nós verificamos aqui no Brasil para a efetivação desse cuidado das crianças, é um pouco da integração, tanto intersetorial, que é a integração da saúde, da educação, da assistência social, como a integração dos diferentes atores sociais aí envolvidos. Os gestores tanto de saúde quanto das outras áreas, os profissionais, as famílias, os cuidadores e até mesmo, né, os profissionais que estão na pesquisa. Então, como que foi nesse projeto que vocês realizaram aqui no Brasil esse tipo de integração? E nos demais países também, nos quais vocês vêm realizando pesquisas, e até mesmo em Londres, que também possui, né, um sistema público de saúde, como que essa integração ela é realizada na prática e, se possível, indicar algumas ferramentas, algumas técnicas que são utilizadas para superar essa barreira. Obrigada. Bom dia ainda. Sou Luciana, parte desse projeto também. E a minha pergunta para a mesa vai em dois momentos. Para a Hannah e para a equipe da Hannah, que desenvolve trabalho de empoderamento e de apoio às famílias, um pouco na linha do que foi dito agora pela Nicole, me ficou a dúvida de como essa experiência ela se enraiza no sistema do país, não é? Qual é a sustentabilidade? Quem depois que vocês se retiram, como é que isso fica e quem toma a responsabilidade para dar continuidade? Com relação à proposta e à apresentação do Ministério, eu achei muito interessante toda a rede do cuidado integral e a percepção da importância do trabalho intersetorial. E isso não é nenhuma novidade, no sentido que nós temos, a partir de vários trabalhos, pesquisas, evidências, mas nós também sabemos que a implementação de políticas intersetoriais tem apresentado e representado para nós, da saúde, junto com outros atores, ao longo dos últimos 15 anos, talvez 20 anos, um grande desafio. Um exemplo, o Programa Saúde na Escola, que nós conhecemos há mais tempo, que existe, que é, por decreto, um programa intersetorial, não é? Na sua gestação. Ele constrói toda uma série de espaços de governança e de orientações, de pactuações na gestão no nível federal, estadual e municipal, para tentar implementar essa intersetorialidade entre dois setores apenas. Agora, a assistência está chegando junto do PSE também. A questão que a gente percebe de dificuldade de operacionalizar é o planejamento partilhado, é o planejamento, acompanhamento e avaliação, monitoramento daquilo que é planejado ao longo do tempo. E quando a gente vai ver por que há essa dificuldade, a gente acaba esbarrando em uma série de questões. A maneira como cada setor se vê dentro de uma política ou de um programa, o grau de centralidade daquele programa ou daquela política para o gestor de nível local, de nível intermediário, que é muito mais fácil para o gestor federal assinar e dizer, não, vai ser uma política setorial, vou dar o recurso, você dá aquilo. Quando chega na ponta, isso demanda hora, disponibilidade, para ir numa reunião, para poder organizar, para poder sentar com o outro. Então, isso cria um tensionamento, e inclusive nós vamos apresentar à tarde um pouco da fala dos profissionais. Isso cria um certo tensionamento com relação
a quantidade, não é? Um número X de atendimentos que, por exemplo, você tem que fazer, ou você estar em sala de aula, se você é um professor, e uma demanda de envolvimento com essas ações que disputa esse tempo. Então, a gente tem, na resolução da discussão da intersetorialidade, um tensionamento, não é? Entre a organização dos serviços e as orientações e as formas de avaliação, as métricas, inclusive, quantitativas que são demandadas e os resultados que são demandados para as equipes, para os serviços, seja na atenção secundária, terciária ou primária. E a mesma coisa, eu acredito, na educação também e na assistência social também. Então, só coloco isso um pouco como um desafio de reflexão para a gente tentar ver que caminhos, que propostas nós teríamos para avançarmos nesse desejo que a gente já tem como uma evidência da importância da intersetorialidade. Eu queria fazer também uma última observação, que é o seguinte: a questão da Zika, da síndrome congênita do Zika, e a questão do trabalho com as pessoas com deficiência, seja no sistema de saúde, seja no sistema de educação, na assistência social, revela para a gente uma série de questões estruturantes desse sistema. E quando a gente se debruça e tenta avançar para resolver essas questões que são reveladas, sem dúvida nenhuma, nós estaremos melhorando a qualidade de serviço para todas as crianças. Todas. Não só aquelas que têm algum tipo de deficiência, mas para todas as crianças da rede. Então, isso vem ao encontro da política nacional de atenção integral à criança, não é? Eu acho que qualquer esforço que a gente faz, quando a gente se debruça sobre uma população com um grau de vulnerabilidade e de demandas como essa, a gente vai ter que enfrentar questões que estão lá, que já estavam lá, e que, resolvendo essas questões, de fato, a gente vai, se formos bem-sucedidos, melhorar a qualidade do cuidado para todas as crianças. Então, era isso que eu queria também colocar como... Oi, bom dia. Meu nome é Anne, eu sou médica, pediatra, cardiopediatra. Quero parabenizar a mesa e queria passar para o doutor Danilo a questão aí do Ministério da Saúde, parabenizar por ele o modelo, né, pela visão do modelo social da deficiência física, sair do modelo biomédico, né? Mas também nós temos que ver uma outra situação. A maioria das crianças com deficiência congênita cardíaca, né? Elas são deficientes também na parte neuromotora. E nós temos uma das maiores filas cirúrgicas da América Latina, né? Que é a da cirurgia cardíaca pediátrica. Essa é uma situação que precisa ser vista, é uma situação emergente. Tem muita criança que está morrendo na fila, né? E nós precisamos que haja uma política muito séria em relação à cardiologia pediátrica. Tanto de aumentar o número de leitos de UTI, parte de cirurgia cardíaca. Nós precisamos ter mais concurso público. Nós precisamos de concurso público para médicos, nós precisamos de mais médicos, nós precisamos aumentar o número de profissionais especializados e nós precisamos de maior apoio. A segunda questão é em relação à doutora Hanna. Excelente apresentação. Eu achei a visão muito interessante, porque foi uma visão muito mais leve, né, sobre a situação. E a situação da mulher. A situação da mulher é a mais difícil. Gente, a mulher, em geral, ela é abandonada. A mulher, ela fica sozinha. O homem, em geral, ele abandona. Então, fica uma mulher, 2, 3, 4 crianças. E quem cuida dessa mulher? E quem
sustenta essa mulher? Quem apoia essa mulher? Essa mulher tem que cuidar desse filho o tempo todo. E ela não tem apoio. Então, ela realmente precisa de um apoio maior. Precisa ter política pública para apoiar essa mulher que está sozinha. Tá? E nós temos muitas mães, principalmente mães não só de crianças, mas de pessoas que já estão adultas, que estão numa situação extremamente complicada, né? Que precisam ser vistas. Obrigada. Olá, bom dia a todos, ainda é bom dia, né? Meu nome é Daniela, eu sou daqui da Fiocruz, trabalho no programa de evidências, junto com Flávia e os meninos. E hoje, assim, a minha inquietude, eu falei, eu não podia ficar sem questionar, né? Eu acho que me coloquei um pouco na situação dos representantes do Ministério, eu acho que é uma dimensão que vocês, né, que todo mundo tem que lidar com tudo isso de forma infinita. E a gente sabe da questão dos recursos, né? Um pouco na fala da Vó Denise, a gente sabe por que a política hoje não se converte na prática como deveria acontecer. Justamente pela questão do apoio financeiro, do recurso. E eu acho assim, há 3 anos atrás a gente não teria esse evento hoje. O que acontece é que os invisíveis hoje se tornaram visíveis, né? Com a questão da Zika, tantas crianças hoje no país com transtornos de neurodesenvolvimento, que até então não havia nada, pouco, hoje está sendo uma janela de oportunidade para se discutir isso. E, diante disso tudo colocado, como é que tem sido a iniciativa dentro do Ministério de priorização, né, da priorização do recurso, do financeiro, para essas demandas? A gente sabe que assim, tudo acontece, tudo sai do papel, se de fato há uma priorização e se tem um holofote, se está destinado, se tem o recurso para aquilo. E assim, a gente sabe que hoje o recurso é finito, com as políticas que estão dadas, né, hoje com o governo que temos, de cortes, mas com isso tudo a gente tem que otimizar e fazer com que isso aconteça. Então, qual é a iniciativa hoje dentro para a discussão, né, do recurso, como tem sido a priorização dos recursos para essa política? E um outro questionamento para a Cláudia, que é assim, só uma dúvida. A gente vê assim, a importância da caderneta, dos dados, né? E hoje a gente vem trabalhando muito com a questão dos linkages, das bases de dados. Como está sendo essa conversão aí com o ESUS? Como é que está sendo essa conversão dos dados hoje da caderneta, né, do papel para os sistemas informatizados, para a gente poder trabalhar com isso para o futuro, né? Tá? Acho que é só isso. E parabenizar a Flávia, excelente trabalho das meninas de vocês. Hanna também, emocionante aí o cuidado.